Eu nasci na Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Depois nasci como gêmeo, tenho um irmão gêmeo que também é padre. Depois crescemos numa família católica, normal, muito unidas, mas num certo momento entrei no seminário, com 18 anos, e aqui entrei numa crise, porque não encontrava o que eu buscava. Queria algo e não sabia o que. E um padre espiritual desse seminário me convidou para ir junto nas férias para Berlim, para ser motorista, porque ele tinha um carro, mas não podia dirigir. Eu podia dirigir, mas não tinha carro. E nesse lugar ele me deixou numa família e ele foi numa outra. À noite, o pai da família reuniu toda a família e com uma naturalidade eles começaram a falar como tinha vivido o Evangelho. Não que entendiam, que achavam, mas como tinha vivido. E isso criou um clima tão forte que para mim foi algo extraordinário, como a pérola do qual fala o Evangelho. Ou aquele campo, quando descobre, vende tudo para comprar, para ganhar este tesouro. No outro dia eu vivi o Evangelho, primeira vez, conscientemente, e à noite eu estava estourando de alegria. Eu contava logo todas as minhas experiências. E a partir deste momento começou a mudar minha vida. Aquela crise passou, porque eu não olhei mais para os defeitos dos outros, eu olhei para a minha vida como eu podia viver o Evangelho. E com a vivência a gente entra numa intimidade com Deus e recebe um coração universal. Então toda a estrutura de igreja católica, outras igrejas, para mim não tinha mais problema. Porque todos podem viver o Evangelho e o Evangelho inteiro fala do amor, fala do outro. Nenhuma frase do Evangelho eu posso dizer, coitado de mim, ninguém me ama. O Evangelho sempre nos leva para o outro. Estou dizendo isto porque foi a preparação de Deus para depois poder nascer a fazenda. Porque quando cheguei depois no Brasil como padre novo, comecei a falar para o povo daquela importância de viver o Evangelho. Porque para mim, qualquer frase do Evangelho é a solução de todos os problemas da humanidade. Por exemplo, a humanidade tem fome. Se nós vivêssemos a frase que Jesus disse, quem tem 2 túnicas dá para quem não tem, seria resolvida a fome. Tanta coisa está nas casas que nós não precisamos e outros estão morrendo. Ou aqui todo dia tem notícias da violência, de todos os tipos, de corrupção, de assalto. Bastaria viver a frase, aquele que você não quer que outro faça para ti, não faça ao outro. Se todos vivem essa frase, está resolvido. E assim eu entendi que o Evangelho é uma resposta a todas as necessidades da humanidade. Quando, como pároco, apareceram os primeiros jovens com problema da droga, eu pensei, eu não sou médico, nem psicólogo, o que posso fazer? Acolhi na minha casa. Depois Nelson se encontrou com outros na esquina e trouxe eles também.
Então nos encontramos e dizíamos a eles: vocês podem viver o Evangelho. Não importa o passado. O Evangelho fala da misericórdia. Vocês podem viver. E eles começaram a colocar em prática o Evangelho com uma radicalidade muito mais do que os paroquianos. E em pouco tempo encontraram uma alegria, encontraram uma nova visão, uma força de dizer não à droga. Eu comecei a entender alguma coisa interessante no meio deste campo da droga. Parecia-me uma resposta a este problema. Mas era difícil porque os outros não entendiam. Diziam: vocês falam do amor, mas não têm profissionais, vocês não têm especialistas. Mas eu disse: sim, mas temos resultado, porque os jovens começaram a descobrir o valor que eles têm, que está dentro. Todos nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus. Então Deus está dentro de nós. Quando se vive a palavra é Deus, cresce Deus dentro de nós. E de dentro eles começaram a entender as coisas. Não é uma doutrina que vem de fora, não uma aula, não um estudo, mas uma vida que faz entender de dentro. Nasce uma sabedoria. Eu vi que esses jovens encontraram o sentido da vida e se tornaram à disposição de ajudar outros. E assim cresceu. Sem querer fazer nada, sem entender o que estava acontecendo, a coisa crescia sempre mais. Hoje temos 87 fazendas, em 14 países diferentes, com 2.500 jovens conosco em recuperação. A recuperação demora 1 ano, porque não se trata de tratar a droga, isto é rápido. Se trata de encontrar um novo estilo de vida. Um estilo de vida que é orientado pelo Evangelho. Um estilo de vida onde não se pensa mais eu, no meu prazer, no capitalismo, no ter sempre mais, mas um estilo de vida que pensa no outro, no Evangelho. E isto foi algo novo também para nós. Hoje, no Brasil e em muitos outros lugares, compreendem que nossa vida é uma via espiritual, não da medicina nem da psicologia, mas uma via espiritual. E o problema mais profundo da humanidade é espiritual. Quando não se vive bem a parte espiritual, por exemplo, o perdão, não se vive a caridade, então vem os problemas psicológicos. É um sinal roxo, vermelho. Atenção, está errado no espiritual. Se não corrige e continua só com medicamentos, rapidinho fica doente fisicamente. Para mim, muitas doenças são problemas espirituais. Não se vive a caridade. Então a droga é um problema do desamor. Muitos são rejeitados, violentados, tantos desamores. E somente para mim, pode ter outros caminhos, para mim, somente o amor recupera. O amor devolve a força que cada um tem dentro de si. Eu me lembro, um jovem, alguns meses atrás, me contou toda a sua história.
era triste. 2 horas. Muito triste. Foi abusado desde de nenê com pornografia, com tantas coisas absurdas. E no final da conversa ele disse: eu tenho raiva e ódio do meu pai e da minha mãe. Está entendendo? Eu disse sim. Compreende. Mas não tenho o direito de te libertar de não viver o Evangelho. Porque Jesus disse: ai daquele que muda uma vírgula do Evangelho. Eu não tenho autoridade para mudar. E que diz o Evangelho? E aqui lemos juntos de tudo que o Evangelho fala de amar, de perdoar, de amar teus inimigos, de fazer bem àquele que nos faz mal. Perdoar 7 vezes 70. Ele escutou muito atencioso e depois disse: eu não tenho força, não consigo perdoar. Eu disse: compreendo, mas veja, Jesus entende a tua situação. Por isto, ele se fez Eucaristia, para entrar na tua alma e te ajudar. Ele se fez nada na cruz. Para você, cada cruz que você abraça, você encontra Jesus. Ele se fez irmão em cada um. Se você ama alguém, você ama Jesus. E assim você vai recebendo Jesus. Também vivendo a palavra, você comunga Jesus. E um dia, ele vai te dar a força de perdoar. Não você, mas Deus em você. Ele disse: vou tentar. Está caminhando muito bem. Quem vive o Evangelho se reconcilia consigo, se reconcilia com Deus e com os outros. E com isto recebe uma força, uma vida nova que faz ele ser feliz. Então hoje nós sentimos que Deus nos inspirou este caminho, Deus nos deu este carisma, que depois fez nascer a família da esperança, são os responsáveis, é uma família espiritual que tem hoje diversos padres consagrados, famílias, são mais de 500 membros que estão dispostos a ir no mundo inteiro. E com eles se leva para frente a Fazenda da Esperança. Não são funcionários, mas são todas pessoas que se doam 24 horas por dia para esses jovens. E por isto a Fazenda cresce, tem mais de 40 fazendas doadas que ainda precisamos estruturar e preparar para podermos iniciar. Então, toda a graça fica a Deus, porque Ele nos inspirou, nos acompanha e é o último responsável de todas as fazendas. Graças. Sem dúvida, um crescimento tremendo no mundo inteiro, mas isso exige uma conversão. E a humanidade ainda não está disposta a fazer este passo de se converter, acreditar de novo em valores, permitir que podemos educar os nossos jovens e crianças com valores. Hoje a educação no Brasil e em muitos outros países é tremendo, é difícil. Os pais não podem mais educar. A criança já sabe os seus direitos, vai no nuclear, tutelar e outras coisas. Então precisamos reconhecer que nós precisamos ajuda de valores espirituais. E aqui precisa ter uma abertura
para as coisas, as igrejas em geral, para Deus, parece hoje tem muitos deuses, mas o verdadeiro Deus não se reconhece mais. O Brasil agora vive a preparação para a Copa. É um absurdo, um absurdo. Em Rio de Janeiro, 3, 4 anos atrás, se reformou o grande estádio. 400 milhões de reais para a reforma. Agora se cambia tudo. E gasta 1 bilhão de reais para fazer uma outra reforma. E tudo normal, por 15 dias, por alguns jogos. E quantas pessoas, crianças, não têm educação na escola, não têm atendimento no hospital. A vida se torna tão agressiva para a sobrevivência. Não se vive a caridade, o amor. Cada um pensa em si. Alguns têm tanto dinheiro, e corrupto, e sempre mais, e outros têm nada. Então, se a humanidade não acorda e vive a caridade, vamos ter sempre mais problemas. Drogas, violências, tantas coisas. E o perigo que nós achamos normal. Antes, quando se roubava uma coisa, meu avô ficou assustado quando se roubou uma bicicleta na minha cidade. Ele disse, impossível. Era impossível para ele entender. Hoje se mata, se rouba, se faz assaltos. Todos os dias morrem jovens por causa da droga. E parece gente costuma. É normal. Isso é perigo. Então eu penso, nós vamos sofrer tanto até nos convertermos. E converter e acreditar no Evangelho. Não vejo outra solução. Precisamos de novo colocar valores na nossa vida. Chega de egoísmo, de pensar só em si. Mas isso é um processo doloroso. Mas na história sempre tive esses altos e baixos. Quem precisa, talvez hoje, mais santos, como tinha São Francisco e outros, que tinha a graça de renovar toda uma história, toda uma época. Isso talvez precisa hoje. Y una pequeña precisión, ¿qué tiempo le lleva la recuperación? ¿Hay un tiempo promedio de recuperación del adicto? Nós temos, quando eles entram, eles ficam 1 ano. Depois eles saem da fazenda e se encontram com grupos, nós chamamos Esperança Viva. Eles continuam a se encontrar cada semana. E estes entram no computador e nós temos a estatística por 3 universidades que acompanharam esses jovens durante 5 anos, uma da Colônia, na Alemanha, a Bragança, lá perto de São Paulo, e Porto Alegre. E todas as 3 universidades têm mais de 80% de recuperação. Mas isto por quê? Por causa do novo estilo de vida, por causa da comunhão. Eles continuam, depois da fazenda, se encontrar. Sozinho, a droga toma conta de novo. Mas juntos, somos uma força. Porque acreditamos, onde 2 ou 3 estão reunidos, Deus está no meio deles. E isso é bonito. Não precisa ser 2 católicos, não precisa ser jovem, velho, qualquer um, 2 ou 3, Jesus está no meio deles. Quando abrimos a fazenda na Rússia, lá tem quase só ortodoxos, uma senhora me perguntou, esta fazenda aqui na Rússia vai ser católica ou vai ser ortodoxa? Eu disse, só podemos falar de uma fazenda da esperança se Jesus está. Porque a esperança última é Jesus Cristo. Ele é a esperança. E ele, para estar, pode ser ortodoxo, católico, precisa se amar. Então ele se torna presente e é uma fazenda da esperança. E ela disse, entendeu. Então para nós estamos preocupados
que religião, o que estudo, o que origem, que país. Não. Precisa pessoas que estão dispostas a querer se amar de tal maneira que Jesus se torna presente. Nosso responsável nas Filipinas é um luterano e já está levando tantas fazendas lá impressionantes. Então, para mim, é a solução de algo novo se converter para o amor. Mas, infelizmente, hoje se valoriza quem não tem valor. E o amor que tem valor, que é eterno, se diz, amor é coisa de padre, espiritual, de sacerdote. Parece, não se compreende a força do amor, que pode cambiar qualquer momento, qualquer situação. Bueno, primero agradecerles realmente el testimonio y dos preguntas. Una en relación a, bueno, es fundamental los tres pilares, ¿no? La espiritualidad, el trabajo y la convivencia, ¿no? Eso me parece que realmente es básico para la recuperación. Pero en el caso del daño, ¿no? Cerebral, neurológico, que muchas veces llegan los jóvenes adictos o los adictos, a veces justamente ese daño dificulta que puedan poner, digamos, todo el esfuerzo, la voluntad en poder entrar en una convivencia armoniosa, ¿no? En empezar a trabajar. ¿Cómo manejan esa parte también médica, neurológica? Sempre fomos abertos. Quando alguém manifesta uma doença física, a gente chama o médico. Como na minha casa, nós éramos 4 filhos e quando alguém ficou doente, a mãe experimentou todos os chás que ela tinha até. Quando não ajudava, chamava o médico. Estamos abertos, mas a base não é que o médico fica lá dentro 24 horas. Chamamos. Na parte psicológica, já há muitos anos temos contato com esta senhora doutora Renate Just, que descobriu um método, para mim revolucionário, chama-se ADI, abordagem direto ao inconsciente, onde gente conscientemente entra no inconsciente e descobre onde foram os problemas. Por que tem alcoolismo? Por que tem o problema sexual, etc. Às vezes já foi violentado gerações atrás. Então se vê e se cura, mas de uma maneira profunda. Não é que fica anos e anos indo no psicólogo para conversar, e não. Aqui se vê o problema e se resolve. Então nós temos hoje uma clínica em Guaratinguetá, onde tudo começou. Alguns dos nossos, da família, estudaram psicologia, aprenderam este método e atendem estes casos que têm este problema profundo, quando a rejeição dos pais, quando tem algo profundo, se atende e muito mais fácil de resolver. Mas uma coisa completa a outra. Se eu vejo no inconsciente, aqui está o problema, e não vive concretamente, não muda. Então precisa sempre junto a parte base espiritual. Então nós temos este método que ajuda muitíssimo. Também atendemos neste momento todos os padres que têm esses problemas afetivos e outros, que quando querem, nós atendemos todos. Temos 2 casas, também outro em Belo Horizonte, tem um industrial que paga todos os tratamentos de padres, é gratuito e é um resultado extraordinário. É uma coisa que me dá muita alegria, porque não basta só falar e condenar. Claro, está errado, mas precisa ver por que o outro faz.
e ajudá-lo. E no inconsciente tem muitas respostas. Temos no momento na nossa fazenda, em Guaratinguetá, 7 padres que fazem a terapia e vivem a palavra com os jovens. É extraordinário, uma grande alegria. Y la otra porque cuando los jóvenes vuelven a sus ciudades, comunidades que tienen un seguimiento, no es fácil después cortar las vinculaciones, ¿no?, con el narcotráfico. O sea, la experiencia personal es que el narcotráfico no deja tranquilas a sus víctimas. Entonces también, ¿cómo es ese acompañamiento para también ayudarlos a no volver a las vinculaciones, no tanto a la adicción, sino cuando han sido intermediarios, traficantes? Sem dúvida, é um momento mais crítico quando volta. Mas aqui nós temos esses grupos Esperança Viva, onde eles sabem, eu saio, lá tem um grupo que me espera. Agora a decisão é dele. Se ele não quer, podemos fazer nada. Como também a entrada na fazenda é algo livre. Ele escreve uma carta. Ele tem que querer. Se ele viveu 1 ano a palavra, ele experimenta uma alegria e quer continuar. Então eles vão nestes grupos. Agora pode ser que um dia abandona, faz uma outra experiência negativa, sofrida, e aqui só a cruz, o sofrimento pode acordar. Mas uma vez que ele fez uma experiência boa de 1 ano, ele tem um referencial. Se ele quer, ele sabe como pode sair desta droga. Mas se ele não quer, só a morte e não sei o quê, isso é uma dor. Porque a gente vê a luz e ele não quer o sofrimento. Teresa. Mas, no caso, a pessoa que sair da fazenda, bom, ele estava bem, mas depois teve essa fraqueza e volta a cair com o grupo novamente, e ele tem possibilidade de voltar à fazenda? Claro. Quando ele manifesta o seu desejo, ele vai escrever e nós vamos ver uma outra fazenda para ele recomeçar. Mas para ele já é mais fácil, porque ele sabe recomeçar é viver a palavra. Se eu não vivo, eu também não fico em pé. É para todos nós. Na minha terra, na Alemanha, a bicicleta precisa ter um pequeno dínamo, porque sem luz não pode andar. Basta você fazer uma volta, já tem a luz. E todo o tempo que vai, tem a luz. Para, está no escuro. Então, se ele vive a palavra, imediatamente tem a luz. Se não vive, está no escuro. Também eu. Não posso dizer, mas 2 anos ou 5 anos atrás. Não. Cada momento eu tenho que viver. E assim tenho a luz. E a luz sempre a alguns metros. Não é por todo o tempo. Então eu preciso sempre estar ativo no amor. Quando um me telefona, Frei, eu recaí, eu pergunto, qual palavra você viveu? Não vivi. Qual foi o sermão que o padre fez na missa? Não foi na missa. Rapaz, como você quer viver se não se alimenta? O que você comeu ontem? Comeu. Por que você come todo dia? Senão eu vou morrer. Sim, mas espiritualmente também tem que comer. Ninguém fica em pé se não se alimenta. E assim a gente orienta, mas ele tem que fazer. ¿Alguna pregunta? Frank, le digo a Pablo.
La mayoría de los psiquiatras, inclusive Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, consideran que el adicto es enfermo de por vida, que tiene que luchar como si fuese un diabético con ese tema de por vida. ¿Ustedes consideran lo mismo? Y la otra pregunta es: ¿qué opinan sobre la despenalización de la droga que está por hacer aquí en Argentina? Sem dúvida, os psiquiatras recebem pessoas que por causa da droga foram destruídas e chegam na clínica como doente, como tantos outros doentes que o psiquiatra atende. Mas a nós chegam os jovens não como doentes, chegam como carentes, pessoas que estão dependentes, mas têm saúde, ainda não atingia a cabeça, a psique, mas já atendia uma dependência. Então, nossa experiência, se eles começam a viver o amor, se recuperam. Agora, quando um caso muito grave, nós nem podemos acolher, porque nós somos comunidades terapêuticas que não podemos atender doentes que têm problemas psiquiátricos fortes. Então, antes de chegar na fazenda, faça um exame. Quando se consta uma doença séria, tem que ir na clínica. Nós atendemos os outros. Posto para eles, são doentes, é justo. Para nós, são carentes, que têm necessidade, mas não são doentes. Então, são duas situações diferentes. Sem dúvida pode sair da cocaína. Nós já recuperamos 20 mil jovens, mais de 20 mil jovens, e muitos eram de cocaína. Mas precisamos ter... São dois aqui. Aí tem dois. Dois. Marcelo e todo de cocaína. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 18. 18 anos de cocaína, tá? ¿Y sobrio cuántos años? 11. E 11 anos sem cocaína. É possível recuperar, mas precisa encontrar algo que vale mais do que a cocaína. Algo que vale mais. E aqui a sociedade, os políticos, não tem coragem de oferecer algo mais. Que eles têm só dinheiro, futebol, sexo. Droga substituta. Isso é outra droga. Então não se liberta. Mas quando eles encontram valores verdadeiros, conseguem sair. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Agora, é verdade, hoje temos drogas que matam muito rápido. A crack é uma coisa de louco, em pouco tempo fica. Por isso devemos criar uma infraestrutura para acolher logo. Em São Paulo, por exemplo, existe a Cracolândia. É um lugar em São Paulo, na capital, onde se droga com crack, é uma loucura. E o prefeito, num desespero, nos procurou. O prefeito de São Paulo. E disse: o que podemos fazer? Eu disse a ele: podemos ajudar. Se o senhor respeita nosso método. Não quero palpite de outros nos dizer que tem que fazer. Porque o governo, quando faz um convênio, coloca tem que ter psicólogo, médico e tanta coisa. Eu disse: não. Se você respeita nosso método, vamos fazer uma experiência. Ele respeitou. Cada noite, os ex que já se recuperaram, que este grupo de Esperança Viva, estão indo na praça de São Paulo. E cria um relacionamento com cada um. Amam concretamente cada um. E quando o outro se sente amado e pede: você pode me ajudar? Como o primeiro pedi a Nelson,
depois de 2 meses de ter amado, nós acolhemos. Hoje, temos mais de 50 que já saíram da calha e estão nas nossas fazendas. Estão bem. Alguns já completaram 1 ano e voltaram à sociedade. A droga, de qualquer tipo, tem que se resolver no mais profundo do homem, que é no seu espiritual. Precisa ajudá-lo que ele consegue perdoar e animá-lo que pode amar. Eles precisam aprender a amar, e quem ama se recupera. Nós precisamos colocar limites no outro. Não pode fazer o que quiser. Tem que amar, e o Evangelho tem muitos limites. Muitos limites. E a sociedade não quer aceitar os limites. Esse é o problema. Quando estive com eles em Angola, era na época onde o Santo Padre estava em Angola. E como ele esteve antes na nossa casa, tivemos a possibilidade de cumprimentar e conversar. Os jornalistas, vendo que falei com o Papa, veio todos para fazer uma entrevista. E qual é a entrevista? Dizendo por que o Santo Padre não permite preservativos, porque não permite a pílula. Ele não está vendo que tantos jovens entram e pegam a SIDA, AIDS e morrem. O Papa não sente sua responsabilidade? Eu disse, mas espera. Ele pensava como brasileiro, eu fosse aberto e pensa igual como jornalista. Mas eu disse, qual é a função do Papa? Ele deve dizer à humanidade: Jesus veio nesta terra, trouxe a sua palavra como um caminho à felicidade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Então isso é absoluto, não podemos mudar. E o Papa não tem o direito de mudar. O que vocês querem que o Papa libera a pílula? Preservativos. Significa o Papa muda o Evangelho. Agora pode fazer sexo, tudo quanto quiser. O Papa muda. Ele pode? Não. Não tem direito. Ele tem que colocar limites que o próprio Deus colocou para a humanidade. Agora vocês que dizem tudo pode, e as doenças vêm, vem AIDS e vem tantos outros doentes com estes sem limites, e acha o Papa responsável. Isso é uma loucura. Vocês são esquizofrênicos. Quem é responsável por isso são vocês, e não o Papa. Se os jovens vivem o Evangelho, não pega AIDS. Foi muito interessante à noite, ele pediu um encontro conosco, jantamos juntos e conversamos muito, porque ele começou a se questionar. Então, não sei, para mim, a solução está clara. Precisamos voltar para a nossa origem. Para que nós somos feitos? Para amar. E trabalhar contra este egoísmo, que sempre existia na história, sempre. Mas sempre tinha pessoas que lutaram contra. Isto é a solução. Então eu fico muito preocupado com o fato da crack e outras drogas mata rápido. Nós precisamos agir rápido. E talvez precisa morrer muita gente para nós abrirmos os olhos e dizermos, este caminho não pode continuar. Infelizmente, só sofrimento. Quantas pessoas morrem de AIDS? Todos os dias, quantos no mundo inteiro. Mas não se muda a mentalidade. Talvez tenha que sofrer mais. Ustedes dicen que llenar el vacío espiritual a través del Evangelio es lo que curó a las personas que estuvieron con ustedes.
¿creen también que se puede llenar ese vacío espiritual de cualquier otra forma y eso puede curar también a otra persona de estas, o solo a través del Evangelio? Pode ser de outras religiões, outras espiritualidades. Importante se transmita valores. Nós temos nas nossas fazendas muçulmanos, judeus, ortodoxos, temos budistas, de todos. Eu me lembro de um muçulmano que sempre na missa sentava no primeiro banco. E depois ele trouxe o coral dele e disse: olha, Frei, aqui está escrito que você hoje falou. Existem outras religiões que têm grandes valores e que têm também moral, se vive. Isso é a solução. Para nós, católicos ou cristãos, os luteranos, outros, o Evangelho é importante. Para os luteranos é muito, muito importante o Evangelho. Até Lutero sempre falava só a Escritura, só o Evangelho. Então, se vive estes outros valores de outras religiões, para mim é a solução. Por isso, nós não temos dificuldade com outras religiões. No, pero no solo era eso. Yo me refiero a que hoy en día muchos jóvenes no creen demasiado en religión. Entonces digo, ¿cómo se hace con esos jóvenes para llenar el vacío, que no siempre es espiritual, puede ser otro tipo de vacío? É preciso viver valores, porque existem também valores naturais. Eu conheço muita gente na Alemanha que não tem religião nenhuma, mas são pai, mãe, que vivem o amor, tem os filhos, educa, é algo natural. Em cada um tem valores. E se vive esses valores, se realiza. E até interessante, o final, o juízo final, Jesus não pergunta qual é a tua religião, qual era a igreja que você participava, nem se era casado ou não era casado. Ele pergunta somente sobre amor. E este querer bem ao outro, quando ele fala eu tinha fome, sede, estava doente, isso está em cada um. Eu conheço pessoas, mães com os filhos, que fazem tanta coisa boa, mas não tem religião. Mas não importa, segue aquela consciência. Mas o perigo hoje se muda e se torce a consciência. Isso não pode. Então precisamos voltar a viver estes valores humanos, que depois podem ser também divinos. Eu digo, a mim, a religião ajuda para viver esses valores. Mas ela sozinha não basta. Não basta dizer Jesus era católico, era padre. Não, ele disse eu tinha fome, eu preciso viver o amor. E aqui, às vezes, eu sofro quando muitas pessoas vão na igreja, vão na missa, mas não vivem o amor. Por isso eu sempre, como pároco, sempre insistia, precisa viver. Senão é um perigo. Acho, eu estou católico, tudo bem. Não é tudo bem. Precisa ser concreto no amor. E aqui o Evangelho ajuda, mas tem muitas outras formas de descobrir esse amor. Nós não ensinamos uma religião. Nós ensinamos cada um a viver o amor para ele voltar à sua origem, que é de Deus. Todos fomos feitos por ele. E com esta volta à origem profunda, cada um descobre depois seu caminho. Pode ser numa igreja, pode ser de outro jeito, mas descobre sua origem. Eu acredito na bondade e na grandeza de cada homem e cada mulher. Nós sofremos desde o início um problema. Na fazenda, o governo, o outro Senai, outros querem nos trazer profissionalização, querem trazer computadores para nos ensinar os jovens, querem fazer cursos e dizia, vamos aproveitar o ano que eles estão lá para aprender muita coisa. E nós dizemos não. Então eles dizem, absurdo, este Frei é um alemão cabeçudo. Eu disse,
eles têm que aprender valores, aprender a amar. Depois, quando eles aprenderam a amar, vivem, têm um relacionamento, eles vão estudar, eles vão conseguir tanta coisa na vida. Mas se eles ficam ocupados o ano inteiro com culpa de outra, saem, continuam egoístas. Então não adianta. Então a gente precisa lutar para, na fazenda, eles têm tempo para entrar em crise, têm tempo para conversar, para se questionar, por que estou aqui, que é a minha vida, se vou morrer, o que vai acontecer, etc. Para descobrir os valores. E depois eles vão para frente. Mas não é fácil, porque o mundo pensa só em saber, ter. Por isso questiona nossos jovens que não têm título, não têm estudo. Na Alemanha, cada reunião era um sofrimento. Primeira pergunta era sempre: quais são os profissionais que vocês têm na fazenda? Então eu não respondia, eu dizia: todos aqui estão para ajudar os jovens? Posso acreditar que todos querem bem aos jovens? Sim, 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 sim. Então me deixa fazer uma pergunta antes de responder de vocês. Quanto por cento vocês têm de recuperação? 5, 10, 20, quando tem muito? Tá, eu escuto todos dizer, nós temos 80%. Não seria interessante, antes de falar dos profissionais, falar do método para chegar ao maior número possível de recuperar? Para mim não tem sentido de falar do dinheiro, profissionais e tanta coisa e ter um resultado pequeno. Vamos trocar experiências, como fazer para os jovens se recuperar. Isso não é nosso objetivo? Sim. E assim eu desfiz a pergunta e a gente sempre entrou nas experiências e no fim sempre foi bom. Mas muito difícil. Esta mentalidade de querer ver resultado. Ter o dinheiro e tudo é tão importante para muitos e no fundo é secundário. Nós sempre dizemos, e o Papa confirmou isto quando nos visitou, nós temos 2 carismas fortes. Uma de São Francisco, eu sou franciscano, então toda esta filosofia de São Francisco, viver com os pobres e ser pobre, isto nos encantou muito. E outro, como Nelson disse, conhecíamos cedo, eu nesta crise conhecia cedo o movimento dos focolares, que também vivem fortemente a palavra. E aqui eu entendi que os dois, São Francisco, a primeira regra, ele escreve: os frades vivem o Santo Evangelho. Basta. Isso foi a primeira regra. Depois, a igreja pediu para ele escrevesse uma regra mais completa. Mas o espírito de São Francisco, ele queria que os frades vivessem o Evangelho. Chiara Lubich, mais tarde no nosso tempo, no início também queria só viver o Evangelho. Embaixo das bombas, quando as primeiras estavam lá no, como chama, em subaéreo, no antibombas, estava com o Evangelho e ficaram tão encantados com o Evangelho que diziam: nos basta o Evangelho. Se vamos morrer, queremos que escreve no nosso túmulo: nós acreditamos no amor. Então essas 2 espiritualidades tocaram nosso coração e fizeram que nós sempre mais procuramos viver. Mais tarde entendemos que Deus quis que destas 2 fontes nascesse um carisma próprio, que é a família da esperança, que hoje a Igreja, através do Papa, reconheceu como uma espiritualidade, como um carisma
para os tempos de hoje. Mas a nossa base é o São Francisco e Chiara Lubich, as duas fortes e grandes espiritualidades que a Igreja tem.